Olá, Paz do Senhor, Fernando Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso canal Missões, o Mundo Precisa de Deus. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione o sinozinho. Comenta, compartilha e deixa aquele like bacana. Meus amados irmãos, hoje iremos ler lá em Gênesis 19, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhe disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida,
Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A manhã seguinte, Abrão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abrão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas devido à grande maldade do povo que morava lá. Seus pecados já não podiam ser tolerados. A destruição de Sodoma e Gomorra também serve como exemplo sobre a justiça de Deus. Deus é bondoso e paciente, mas quando os pecados se tornam demasiado grandes, sem haver arrependimento,
ele traz castigo. Quem continua a pecar deliberadamente arrisca sofrer castigo repentino. Foi isso que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Essa história que foi real, não é historinhas de quadrinhos. Às vezes acontece algo, tanto faz no nosso país, fora do nosso país, no mundo, ficamos a se perguntar, por que tanta maldade, meu Deus? Porque muitos culpam até o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Mas é por causa dos seus próprios pecados, como foi aqui em Sodoma e Gomorra. O povo era mau, perverso, praticando os pecados horríveis. Como eu li aqui, vocês puderam ouvir com clareza e não se arrependiam. Hoje em dia não é diferente. Quando a pessoa se arrepende, que vai para uma igreja, muitos apontam, olha ali, ele fez tudo enquanto é ruim, está ali. Quer dizer que podemos viver, praticar na vida errada a vida toda e ainda ir para o inferno sem arrependimento? É essa a vontade do povo? Pois a vontade do povo é errada. O que prevalece é a vontade de Deus, é os seus mandamentos. Errou, se reconcilia, peça perdão. E Deus gosta do coração quebrantado, não daquele coração ré de pedra. Ah, que eu nasci assim, eu vou morrer assim, quem sabe da minha vida é Deus, quem sabe para onde eu vou é Deus. Não é assim. Você que tem que saber para onde você vai. Se você está plantando coisas boas, você vai colher futuramente. Se você está perverso, praticando coisas ruins, você vai da mesma forma, colher. Poucos dias atrás, na verdade, teve uma cidade aí, até um padre falou a respeito, como é que era que funcionava por lá. E não é só lá, meus amados, não estou eu aqui julgando nem o padre, nem ninguém, mas é a palavra. Muitas das vezes Deus permite algo, até com os inocentes, para ver se o ser humano acorda do eu, acorda dessas coisas más. Mas o mundo cada vez vai assim, ó, em vez de girando, vai assim, na contramão dos planos de Deus. Não era assim que Deus queria para a humanidade. E aqui fica essa palavra, aqui mais uma vez no canal Missões O Mundo Precisa de Deus, com Fernando Rodrigues. E você, muito obrigado por me acompanhar. Quem sou eu? Mas o pouco que eu entendo, eu tento repassar para você. Um forte abraço e continue conosco!